Olá, meu nome é Liz Cereja e esse é o Criado Solto. Nesse episódio eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha segunda casa, que é a Enoteca Saint Vincent, que é o meu restaurante. A gente abriu em 2008, 17 anos agora, o projeto começou em 2006. E surgiu da minha ideia de ter um lugar onde eu quisesse ir, né? Eu estava na época, depois de sair de uma faculdade de nutrição e uma faculdade de gastronomia, e a minha grande intenção era ter um lugar onde a saúde e a arte da gastronomia pudessem caminhar juntos. Cozinha orgânica, sazonal, ciclos fechados, onde eu pudesse ter uma horta própria, os animais, trabalhar com ervas medicinais, falar sobre todo esse mundo, né, que eu chamo do mundo criado solto. E vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é para fazer propaganda, é justamente porque a Enoteca faz parte não só da minha vida nos últimos 20 anos, mas também de todo o projeto que engloba tudo que eu já fiz, de vinho natural, de agricultura, de fermentados, de medicina natural. A Enoteca, como eu sempre falo, é a grande mãe de todos os projetos. Seja a Feira Naturebas, sejam os cursos, seja até o livro. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, inclusive ensinando algumas coisas para vocês fazerem em casa e reproduzir o que a gente faz aqui, principalmente em relação a reaproveitamento e ciclos fechados. A casa já era do jeito que vocês estão vendo. Na verdade, é uma casa da década de 40, quando aqui, a Tila Inocente, ainda era chamada de Rua Pequena. E tudo isso aqui a gente fez nesses últimos 17 anos. Parece uma casa que tem muito mais tempo, né? Eu até brinco que, na verdade, aqui tem memórias e tem coisas não só da gente, mas de todo mundo que já trabalhou com vinho e já falou sobre vinho natural no mundo. Bom, a gente foi o primeiro estabelecimento no Brasil, né, os primeiros loucos a falar sobre vinho natural, orgânico e biodinâmico. O grande boom do mundo do vinho natural começou nos anos 2000 e só depois ali de 2010, né, que começaram a aparecer os primeiros estabelecimentos. A gente abriu em 2008. As primeiras feiras de vinho natural também surgiram lá por 2010, 2013. A Raw Fair, né, que hoje é a maior feira do mundo, e a Naturebas, que é a maior da América Latina, surgiram em 2013. Hoje em dia, nossa carta tem mais de 200 rótulos de vinho natural, orgânico e biodinâmico, porque vocês imaginam, né? Em 17 anos de história, a gente conheceu muita gente. A própria Feira Naturebas surgiu muito por conta disso, né? Pra gente poder criar uma rede de pessoas falando sobre vinho natural num momento em que não existia, né, essa troca de ideias. Então a gente tem, por exemplo, uma seleção gigante de cervejas selvagens, que são os equivalentes ao vinho natural, né, de fermentação espontânea, sem aditivos, saquês naturais, destilados naturais, além de, claro, todos os vinhos naturais, principalmente do Brasil. A nossa grande missão sempre foi colocar luz e dar foco para os produtores de vinho natural brasileiro. Quando a gente começou, em 2008, tinham 3. E aí, ao longo de todo o processo, né, inclusive com muita ajuda de muitos amigos, a gente hoje tem mais de uma centena de produtores fazendo vinhos relacionados ao vinho sustentável aqui no país. A gente também teve a ideia de ser um dos únicos e um dos primeiros a trabalhar 100% com insumos orgânicos e artesanais. Isso também em 2008 era quase impossível, não existiam fornecedores de orgânicos para restaurante. E foi por isso, inclusive, que eu decidi, em 2014, sair de onde eu vivia, que era um apartamento aqui pertinho do restaurante, para ir para minha casa, que vocês já viram em outro episódio. Então hoje 60% de tudo que a gente serve na mesa sou eu que planto, colho e trago para cá. Parte dos ovos, o leite fresco das cabras, boa parte das verduras, dos legumes e também, claro, muitas ervas aromáticas, medicinais e até algumas frutas que eu comecei a plantar quando eu cheguei lá no terreno. Muita gente pergunta, inclusive, o porquê do nome, né? Enoteca Saint Vincent, que é terrível de passar por e-mail. Bom, Saint Vincent é do francês São Vicente, que é esse cara aqui em cima, que é São Vicente de Zaragoza.
foi um santo do início do cristianismo, lá pelo século III, século IV, que substituiu o culto a Baco e a Dioniso. Ele é um dos grandes santos relacionados a todo mundo que trabalha com vinho, que bebe vinho, produz vinho, e na Europa tem grandes festas feitas para ele até hoje. O nome enoteca, vocês com certeza sabem o que é biblioteca. Então, enoteca é como se fosse uma biblioteca de vinhos, né? Um lugar que você vai para degustar e para aprender e que você tem muitos vinhos disponíveis. Que a gente abriu a enoteca dia 22 de janeiro de 2008, que é dia de São Vicente de Zaragoza. Esse é o nosso menu. Pequeno. Eu sou pequena, na verdade, mas o menu realmente é grande. A gente sempre fez ele na lousinha, né? Inclusive depois a gente percebeu que era muito mais prático colocar uma roda, né? Porque o menu era muito pesado de carregar. Como a gente tem uma horta, a sazonalidade acaba ficando ainda mais exacerbada, né? Então a gente não troca o menu a cada estação, né? Primavera, verão, outono e inverno. Às vezes a gente troca o menu de dia para dia. Da mesma maneira, a gente tem toda uma rede de fornecedores orgânicos que a gente garimpou nesses últimos 17 anos, que também são centenas, que acabam fornecendo todos os ingredientes. São todas famílias, pequenos produtores, né, que trabalham a terra de maneira limpa e, inclusive, boa parte deles vocês conseguem o contato, inclusive para comprar direto, né, todos os insumos, seja vinho, seja fubá de milho crioulo, seja farinha de trigo antigo, no site da Naturebas. No mapa de fornecedores, a gente coloca todos os contatos de toda a rede de fornecedores que a gente garimpou nos últimos anos. E que, claro, podem também vender direto para você pode visitar, né, e assim mais gente compra de gente que está cuidando da terra. Porque afinal, para lidar com a real sazonalidade, você precisa ter muita criatividade, né? Às vezes você tem um monte de coisa que chega para você e você tem que saber fazer coisas interessantes com aquilo, né? A gente transformar o que a natureza está entregando para a gente em pratos dignos de estarem numa mesa de restaurante. Eu sempre brinco que a gente, como chefe, né, a gente tem que deixar o ego de lado e inverter um pouco a situação. A gente foi ensinado, como chefe de cozinha, a criar os pratos e ir atrás dos ingredientes, né? Então você subjuga a natureza por conta do que você quer. Aqui a gente faz o contrário. A gente pega o que a natureza tem disponível e faz coisas deliciosas a partir do que a natureza entrega pra gente. Um dos que eu mais gosto é o mil folhas de mandioca pubada. Esse é um prato nerd. São duas fermentações ancestrais indígenas brasileiras, que é a mandioca pubada e o tucupi, que a gente faz do zero. Então a gente pega a mandioca, né, fermenta a mandioca, a gente faz ela pubada, que é a fermentação da raiz inteira da mandioca em água, e também faz o tucupi, que é a fermentação do suco da mandioca. Então a gente pega essas duas fermentações de base indígena e faz um mil folhas com uma bernese de tucupi. Um dos pratos mais sazonais, e aí vocês também começam a entender a nossa piração de sazonalidade, é a pizza de flor de ipê. Tem ipê roxo e tem ipê amarelo. Então, quando os ipês começam a florir, a gente colhe as flores e faz uma conserva de flores de ipê. A gente faz pizzas 100% de grão espelta. Muita gente, inclusive, que tem sensibilidade a trigo, consegue comer espelta tranquilamente, porque ele não é um trigo, ele é um grão ancestral que não é da família do trigo. Fermentação natural, porque também, desde que a gente abriu, a gente faz fermentações naturais dos pães, até de bolos, né, com levain, então extremamente sazonal e que representa muito o que a gente faz aqui na nossa cozinha. Essa piração ao limite do ingrediente. Não só porque ele é gostoso, mas também porque ele é saudável, e não só porque ele é saudável, mas também porque ele é gostoso. A nossa carta de vinho também é sazonal, não é só o nosso menu que é sazonal. A gente entende, né, duas coisas. Primeiro que dependendo do clima e da estação, a gente precisa beber outras coisas e que esteja de acordo aí com as estações e com o clima
daquele mês. Então, todo mês a gente muda a nossa carta de vinho e a gente faz mais ou menos uma seleção de uns 200 rótulos de vinhos do mundo inteiro para ter na carta. E vocês podem imaginar o trabalho que dá todo mês a gente refazer a carta de vinho inteira. Inclusive é o que este ser está fazendo nesse exato momento. Esse aqui é o Raul, nosso gerente sommelier da casa, e é ele que me ajuda aqui em toda a parte de elaboração da carta. Então a gente todos os meses troca os rótulos justamente para ter uma carta tão sazonal quanto o nosso próprio menu. E aí galera, eu sou o Raul, o famoso link da bio da Enoteca. Mas o mais interessante do nosso menu, além do que a gente apresenta na mesa, é o que a gente não apresenta na mesa, né? Toda a parte de trás, que é justamente o grande conceito da Enoteca. Todos os ingredientes, os fornecedores que a gente vai atrás, a preocupação em ter sempre ingredientes 100% orgânicos, agroecológicos, artesanais, não por moda, mas porque é uma maneira da gente ajudar a agricultura limpa e ajudar muitas famílias por esse Brasilzão afora que dependem de agricultura familiar. Então a gente sempre, desde o início, teve isso muito forte, essa base, essa consciência social, econômica, agrícola e também ecológica. Porque trabalhar com pequeno produtor é sim fazer política, é fazer política na mesa. Você escolher pequeno produtor e agricultura orgânica é sempre você escolher estar contra um sistema que quer escravizar os agricultores e também colocar veneno para dentro do nosso corpo. Por isso mesmo que muitas coisas a gente não tem, porque se eles não entram nessas categorias, a gente simplesmente não tem. Muita coisa de pesca, por exemplo, se não é pesca sustentável, a gente não coloca, porque isso na verdade nunca foi pensado para ser só um restaurante, né? Foi pensado para ser um projeto, uma escola onde a gente pudesse aprender e também ensinar como fazer um restaurante de maneira mais sustentável, trabalhando com os tais dos ciclos fechados de produção e consumo. Porque a partir do que a gente come, todo mundo sabe, a gente molda o mundo que a gente vive. A gente faz a separação de absolutamente tudo, a gente praticamente não gera lixo no restaurante. Também como parte desse conceito de ciclos fechados, né? Você produz dentro de uma cadeia, você aproveita e reaproveita muita coisa. Então, além da gente aproveitar ao máximo os ingredientes, como por exemplo, a gente usar o ingrediente inteiro, seja ele um bicho ou uma cenoura, utilizando as ramas, utilizando a própria cenoura, ou utilizando o bicho inteiro, como por exemplo, a pele, a gordura, os ossos para fazer todos os nossos pratos, a gente faz o reaproveitamento principalmente das coisas que iriam para o lixo. Então aqui, por exemplo, a gente sempre separa o que são os ingredientes vegetais crus, os ingredientes vegetais de mise en place que já estavam cozidos, parte de carnes, todos os recicláveis. Por quê? Boa parte das coisas volta para minha casa para virar alimentação natural dos animais e faz as compostagens e os adubos. Da mesma forma no bar, a gente também faz a separação de todas as coisas, como por exemplo, as cascas de cítricos, de todas as coisas que saem aqui do bar, e também as borras de café. Vocês já viram lá em casa, por exemplo, eu falando muito sobre a borra de café, as coisas que a gente pode fazer, desde sabão até pão, né? Isso são só alguns dos exemplos que a gente faz para trazer todo o conceito de reaproveitamento para a cozinha de uma maneira realmente gostosa. Lembrando que a palavra restaurante vem de restauração, ou seja, você tem que chegar no lugar e sair de lá restaurado. Todo o óleo que a gente utiliza na cozinha, óleo, gordura, banha, lembrando que são todas orgânicas, a gente leva lá para o sítio e transforma em sabão e sabonete natural. Parte dele, inclusive, a gente volta com ele para a Enoteca e ainda utiliza produtos muito melhores para o meio ambiente. Que a gente, desde o dia 1, a gente faz muitos. Todos os fermentados láticos, os picles, as conservas, eles além de serem deliciosos, eles fazem parte aí de toda uma história de preservação, de conservação de alimentos.
Então você pode pegar tudo que você tem na geladeira, por exemplo, em casa, e fazer picles, fazer chucrute. Isso também eu ensino aqui no Criado Solto. E aqui na Enoteca a gente tem todas essas preocupações. A gente pode utilizar toda a tradição e a cultura gastronômica sempre para aliar sabor, sustentabilidade e saúde. Outra coisa que eu não falei antes, mas que a gente faz aqui também, porque é impossível eu falar tudo num episódio só de meia hora, então a gente faz o nosso próprio vinagre a partir de vinho natural que sobra nas garrafas, e a gente utiliza esse vinagre tanto nas receitas da nossa cozinha, do menu, quanto também nos picles que a gente faz, que a gente utiliza o nosso próprio vinagre natural. E você também consegue fazer em casa utilizando os restinhos de garrafa de vinho que sobrarem. Também vai ter receitinha aqui no descritivo desse episódio. Bom, gente, para quem quiser conhecer essa que é a minha segunda casa, música ao vivo todos os dias, né? Porque eu sou fissurada por música, então a gente tem chorinho, tem jazz, tem vinil, discotecagem de vinil e tango. Todas as informações vocês podem encontrar no nosso site. Lá tem todo o menu atualizado e também toda a carta de vinhos, mês a mês, que a gente atualiza. Assim como a programação musical e outros eventos, porque a gente sempre também faz cursos, degustações, chama produtores de vinho natural aqui para fazer lançamentos, para degustar junto com o pessoal que está aqui e outras coisas relacionadas aí a todo esse mundo do vinho e da gastronomia. Bom, gente, vejo vocês no próximo episódio. Se vocês fizeram as receitas que eu deixei aqui nos comentários, depois me diz, nesse aqui ou em outro episódio. Qualquer dúvida pode falar comigo, me manda mensagem, ou então vem aqui falar comigo pessoalmente e aproveitar para conhecer a Enoteca. Saúde!